Olá pessoal, aqui é a professora Camila e hoje nós vamos trabalhar novamente o gênero textual notícia. Mas dessa vez a gente vai verificar como a notícia aparece nas questões que são aplicadas no Enem. A primeira questão que a gente vai analisar, ela esteve presente na prova de 2019. Então, primeiramente, a gente vai ler o texto, que foi recorte dessa questão, para depois a gente analisar o que foi pedido na pergunta, e qual das alternativas é a correta. 10 anos de hashtag, a ferramenta que mobiliza a internet. A hashtag, ícone das redes sociais, celebrou em 2017 seus primeiros 10 anos de uso no acompanhamento dos grandes eventos mundiais, com um efeito de mobilização e expressão de emoção e humor. A palavra-chave, precedida pelo símbolo do jogo da velha, foi popularizada pelo Twitter, antes de ser incorporada por outras redes sociais. A invenção foi de Chris Messina, designer americano especialista em redes sociais. Em 23 de agosto de 2007, o usuário intensivo do Twitter propôs em um tweet usar o jogo da velha para reagrupar mensagens sobre o mesmo assunto. Ele lançou então a primeira hashtag Bearcamp sobre oficinas participativas dedicadas à inovação na web. O compartilhamento das palavras-chave, que já são citadas 125 milhões de vezes por dia no mundo, já serviu de trampolim para mobilizações em massa. Alguns slogans que tiveram grande efeito mobilizador foram o Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, após a morte de vários cidadãos americanos negros pela polícia, e o Occupy Wall Street, referente ao movimento que acampou no coração de Manhattan para denunciar os abusos do capitalismo. Bom, essa notícia foi publicada na revista Exame, da editora Abril. Então, vamos para a parte agora da notícia. Como a gente já tinha trabalhado na aula anterior, a notícia, ela geralmente, ali no primeiro parágrafo, ela já retrata as principais informações. Ela diz, que a hashtag comemora, em 2017, os primeiros 10 anos. Então, esse recurso de utilizar a hashtag como um meio de marcar, de potencializar essas causas sociais, está completando 10 anos de uso já, no acompanhamento de grandes eventos mundiais. E hoje em dia, é utilizada por muitas pessoas. Com certeza, vocês já utilizaram várias vezes isso. Existe hashtag bom dia, hashtag sextou. Então, são inúmeras marcações que a gente encontra nas redes sociais. Então, a partir disso, a hashtag não é mais só um jogo da velha. Nesses 10 anos, nessa última década, a hashtag se tornou um recurso linguístico muito importante. Depois da gente ler, essa notícia, vamos ver qual foi o questionamento que o Enem propôs. Ao descrever a história e os exemplos de utilização da hashtag, o texto evidencia que a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção de seu uso original, a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o potencializou, a incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso expressivo de forma definitiva. Esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet. Esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade social. Então vamos começar analisando ali a primeira. A incorporação desse recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção de seu uso original? Bom, aqui na notícia, vocês sempre quando forem identificar qual é a alternativa correta, vocês voltem na notícia, porque a notícia, ela tem todas as informações necessárias para a gente, descobrir. Na notícia, a gente não vê que a gente perdeu, que a hashtag perdeu a sua função, que ela não pode ser usada como era usada antes, de virar esse recurso linguístico. Então, isso aqui no texto a gente não consegue identificar essa informação. Bom, então,
primeiro ponto para a gente já deixar essa alternativa de lado. A B. A incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o potencializou. Aí a gente já para, né? Porque esse recurso, sim, o recurso, a gente viu, ele virou um ícone, né? Ele virou um símbolo linguístico utilizado. O jogo da velha não é mais caracterizado como um simples símbolo, e sim, ele acaba marcando, a gente sabe que ali ele vira um símbolo linguístico que potencializa inúmeras causas sociais. E não só causas sociais, mas tudo aquilo que envolve a sociedade, né? Quando você coloca um hashtag, você quer chamar atenção para aquilo. Você quer colocar um ato de importância naquilo. Então, aí a B, a gente já deixa um xizinho, porque sim, esse uso, né, desse recurso expressivo, ele flexibilizou e também potencializou várias causas, né, como a gente viu ali, como a causa dos negros, é algo que ele sim potencializou, lembrar dessas causas com importância, né, dar mais voz a essas causas, né. Vamos para C. A incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso expressivo de forma definitiva. A gente até pode pensar que sim, a sociedade incorporou esse recurso, né, de forma expressiva, mas falar de forma definitiva, puxa, isso é difícil, né? Porque a gente sabe que a sociedade, a língua, ela muda o tempo todo, a gente esquece algumas palavras, a gente inclui palavras no nosso vocabulário, e assim também acontece com os símbolos linguísticos, né, os recursos linguísticos. Então, hoje, a hashtag completou aí uma década de uso expressivo, mas a gente não tem como dizer que isso entrou como uma norma, né, e que vai permanecer, né, na língua por muitos e muitos anos. Pode ser que daqui mais uma década a gente não use mais hashtag para isso. Então, é difícil a gente opinar como essa alternativa correta, porque a gente não tem certeza disso. E nem o nosso texto fala disso. Vamos para D. Esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet? Assim, pode ser que ele ajudou muito a ser um meio de mobilização, né, para causas sociais e para passeatas, para tudo isso. Mas o texto, né, a notícia não diz, e isso também não é comprovado, porque não temos como saber se ele não é o principal. Existem tantos outros meios, né, da gente conseguir expressar aquilo que se quer pela internet. Então, assim, dizer que ele é o principal meio de mobilização também não é algo tão certeiro. É agora que a gente tem realmente mais certeza, é a B, mas vamos ver a E. Esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade social? Aqui diz, né, que ele celebrou 10 anos de uso do acompanhamento dos grandes eventos mundiais. Mas não sabemos se realmente ele levou 10 anos, uma década, para ganhar essa notabilidade social. Em 1, 2 anos pode ter ganhado, e aqui na notícia a gente não tem essa informação, se realmente, né, ele diz que está completando, celebrou 10 anos. Então aqui a gente também já fica com aquele pé atrás que não temos certeza disso. Entre essas alternativas a gente eliminou a A, a C, a D e a B está ok, né? A incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o potencializou. E a alternativa correta é essa mesma, a B. Vamos para outra questão aplicada na prova de 2019 do Enem. A mídia divulga a exaustão um padrão corporal determinado. Padrão único, branco, jovem, musculoso e, especialmente no caso do corpo feminino, magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica a apenas de 5 a 8% da população mundial, especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. A mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo num padrão único de beleza, tanto para mulheres quanto para homens. Essa notícia ela foi retirada, né, da revista Mackenzie. Ela
é um recorte, né? Aqui a gente não tem a notícia inteira. Mas a gente já consegue perceber que o teor, né, o conteúdo, esse padrão que a mídia divulga, né, que a gente vê isso claramente, né, principalmente no caso das mulheres, que devem sempre ser magras, é aquele corpo escultural, né, e a gente sabe que isso não acontece, né, não é principalmente aqui ele diz, né, que especialmente no Brasil, a diversidade é bem grande, então a gente tem mulheres com um corpo mais robusto, temos mulheres mais magras, mas assim, é uma grande mistura e o que faz o Brasil ser o Brasil é essa grande mistura, né, de raças, de cores e tudo mais. Pensando, né, nesse recorte de notícias, vamos ver qual é o questionamento. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população é caracterizada pela sua rica diversidade. Possui, em sua maioria, mulheres obesas. Está devidamente representada na grande mídia. Tem padrão de beleza idêntico aos demais países. Composta, na maioria, por pessoas brancas e magras. A letra A é caracterizada pela sua rica diversidade. Bom, isso a gente acabou de falar, né? Então, sim, ali, quando a gente já vê, especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. A mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem. Então, podemos dizer que a gente já deixa separadinho ali, porque a notícia ali está retratando essa diversidade, né, que temos no Brasil. B, possui, em sua maioria, mulheres obesas. Essa informação a gente não tem aqui na notícia. Ele fala desse padrão aqui, mas a gente não tem nenhum dado nesse parágrafo aqui, a gente não tem nenhum dado falando que possui, né, essa maioria de mulheres obesas. Então aí a gente já descarta. C, está devidamente representada na grande mídia. Então, vamos pensar lá. O que está devidamente representada na grande mídia? A população brasileira, né? E aqui, o Brasil, na verdade, né? Eles querem mostrar que o Brasil acaba sendo, pela mídia, desprezado pela riqueza de tipos. Então, essa grande diversidade que a gente tem de raças, né? Ele acaba não sendo visto bom a mídia, né? Porque a gente acaba fugindo daquele padrão corporal, né? Que eles colocam como o perfeito. Então, aí a gente também já pode descartar. D, tem padrão de beleza idêntico aos demais países. Outra coisa que a gente já vê aqui, ele fala que pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica a apenas 5 a 8% da população mundial. De 5 a 8% da população mundial, e o Brasil não está nesse padrão único de beleza, então a gente já descarta, porque se a gente tem uma multiplicidade de padrões de beleza, a gente não consegue ser idêntico aos demais países. Então aqui a gente também já descarta. É composta, na maioria, por pessoas brancas e magras. A gente sabe, né, que o Brasil, em sua grande maioria, é composto por pessoas de pele negra. Então, ali a gente já descarta, né? E até porque aqui não se fala isso, né? Na notícia está bem especificado que a gente tem a nossa mestiçagem. Isso, a alternativa E, a gente já consegue meio que descartar ali de cara. Então, a gente descartou a B, a C, a D e a E. Então, aqui a mais correta aqui para a gente é essa. Compreende-se que esta população é caracterizada pela sua rica diversidade. Então, a alternativa A é a correta para essa questão. Bom, gente, hoje a gente trabalhou essas duas questões que foram aplicadas na prova de 2019. E para a próxima aula, nós vamos trabalhar outro gênero textual que é bem importante e também sempre está presente nas provas do Enem, que é a crônica. Bom, eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!